a mesma palavra. E a palavra do Senhor, ela sempre se renova. Então eu quero falar sobre a fé na prática. Nós vamos tentar desmistificar o que é fé. E para isso nós vamos ler o texto no livro do Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao 9. Vou começar a leitura. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu ali um altar e dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali Abrão viajou para o sul e acampou na região montanhosa, entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Abrão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Negueb. Esse texto, eu já preguei pelo menos 3 ou 4 sermões diferentes aqui nesse texto, porque ele é muito rico. O texto de Gênesis capítulo 12 é um texto muito rico. Cada vez que você lê, cada vez que você estuda, eu consigo extrair coisas novas desse texto. E foi o que aconteceu agora, inspirado por algumas pessoas, pastores, mensagens, e eu olhei para esse texto então, e me senti impactado acerca do que é fé. Nós temos a ideia de que fé é você acreditar em alguma coisa com muita força, e você fazer força para acreditar. Eu estou fazendo força para crer. Tem gente que pensa que fé é isso. Eu estou até fazendo força para crer. E não é. Fé não é apenas informação. Fé não é apenas saber alguma coisa e confiar que aquilo realmente é o que você leu, o que você estudou. Fé, diz Tiago, ele vai dizer que a fé sem a prática, sem a obra, ela é morta. Então fé precisa ser seguida de ação. A fé sem prática, a fé sem obra, a fé sem ação, a fé sem estilo de vida, a fé sem movimento, ela é uma fé morta. É uma fé que termina em você, somente em você. Você não consegue sair do lugar, porque a sua fé é apenas informação. E fé, nós aprendemos sobre fé no capítulo 11 de Hebreus, o capítulo da fé. Se eu começasse esse sermão perguntando para você o que é fé, você teria que ler o capítulo 11, o versículo de número 1 da carta aos Hebreus, que diz que fé é a convicção, a certeza de que você vai receber aquilo que você está esperando. Mas o capítulo 11 não tem apenas o versículo 1. O capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé. Então você precisa ler todo o capítulo para entender o que é fé. E você vai entender aqui nessa mensagem que fé é prática também, é ação também, porque todos os homens citados em Hebreus 11 são homens, inclusive Abraão também é citado em Hebreus 11, ele é chamado de um homem de fé, de um pai da fé, porque ele creu, mas ele fez alguma coisa em relação à sua fé. Tem gente que fica esperando cair do céu, e vou dizer para você, se você não fizer a sua parte, não vai acontecer. Nós não podemos dizer que temos fé e esperar parado, estagnado, achando que a coisa vai acontecer do nada. Não é bem assim que funciona. Para que você possa entender melhor o que eu estou falando para você, nós vamos aproveitar cada versículo do capítulo 12 do Gênesis para entendermos o que é fé.
pelo menos em 5 pontos. Primeiro ponto, fé é movimento. Por quê que fé é movimento? Porque o versículo 1 diz que Deus falou para Abrão, sai. Quantos entendem que o verbo sair indica movimento? Indica fazer alguma coisa. Deus disse para Abrão, sai e vai. Olha que coisa maravilhosa. Ele creu, ok, então está resolvido. Agora eu espero aqui, não. Agora você sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, você precisa se movimentar. Você precisa fazer alguma coisa acerca da fé que estabeleceu no seu coração. E o que é que você vai fazer? Você vai sair. Você vai, sai e vai. Se movimente. Você precisa fazer alguma coisa. Então fé é movimento. Fé é sair do lugar. Fé é fazer a sua parte. Fé é você dar o passo e Deus colocar o chão, mas você tem que dar o passo. Pedro não teria andado sobre as águas se ele ficasse dentro do barco. Tem gente que quer experimentar o milagre de Deus, viver o sobrenatural, mas ele não tem coragem de sair do barco. Ele quer ficar no conforto da sua casa, do seu barco, achando que no final do mês vai cair um valor na sua conta bancária e vai pagar a conta da água, da luz, da internet e o seu aluguel. Não vai, você precisa se movimentar. Amém? Pastor, então prova para mim na Bíblia. Eu vou provar para você na Bíblia. Hebreus 11. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Hebreus 11. E o versículo 4. Eu vou citar o versículo 4, 7, 8, 17, 21, 22, 23 e 27. Teriam muitos outros, mas eu vou citar esses versículos. Verso 4, diz que Abel sacrificou. Quantos entendem que sacrificar é um verbo? Amém? Ele sacrificou, ou seja, ele se movimentou, ele fez alguma coisa. Noé construiu, ele creu, e ele construiu o quê? A arca. Deus não mandou, igual ao filme que saiu, o último filme de Noé, que foram os anjos caídos que construíram a arca. Mentira! Quem construiu a arca foi Noé e seus filhos. Deus disse, faça, construa, mas Senhor, se vira, eu vou ajudar com aquilo que você não pode, mas o que você pode, você vai ter que fazer. Então Noé construiu a arca. Abraão obedeceu, ele fez alguma coisa, ele obedeceu, ele saiu, ele foi. Jacó, no versículo 21, eu citei Abel no versículo 4, eu citei Noé no versículo 7, eu citei Abraão no versículo 8, e Abraão de novo no versículo 17, diz que Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício, e Deus não permitiu que ele fizesse isso, era apenas um teste, mas ele agiu, ele foi. Ele provou a sua fé agindo, indo em direção ao Monte Moriá, levando o seu filho para o sacrifício. No versículo 21, diz que Jacó abençoou os seus filhos, isso é ação, isso é verbo. No versículo 22, diz que José confiou, ele confiou que tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida era um plano de Deus. Versículo 23, os pais de Moisés esconderam quando ele era um menino, Arão e Joquebede. Eles poderiam orar e dizer, Senhor, faça alguma coisa, faça o meu filho ficar invisível, esconda ele, sei lá, faça alguma coisa. Não, eles fizeram a parte deles, esconderam o menino, e depois que não tinha mais o que fazer, botaram o menino num cesto e colocaram no Nilo, porque não tinha mais o que fazer, mas eles agiram. E Moisés também saiu do Egito quando chegou o momento, ele agiu. Todos esses homens e mulheres que estão sendo citados no capítulo 11 da carta aos Hebreus, são homens e mulheres que se movimentaram, que fizeram alguma coisa. Então fé não é apenas crença, fé não é apenas informação, não é algo apenas intelectual, fé é prática, fé é movimento. Você precisa crer e se movimentar. Se você não fizer nada, o milagre não vai acontecer. Lembra o que Deus falou para aquela mulher no ministério do profeta, que disse para aquela mulher, vai aos seus vizinhos e peça o quê? Vasilhas emprestadas. Ou seja, faça alguma coisa. Se você não fizer a sua parte, o azeite não vai multiplicar, o milagre não vai acontecer.